Qual jogador de futebol que, se fosse nobre, viraria presidente do Brasil? O Sir Ney. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel. Você já ouviu falar de uma história, de uma tentativa de ataque terrorista utilizando um avião para ser lançado contra alvos estratégicos? Não, pera, mas não é esse que você está pensando. O filme de hoje vai retratar uma história, sim, real, sim, que vai te lembrar muito deste outro episódio, mas que aconteceu aqui no Brasil nos anos 1980. E para entender o que é o grau motivador, o evento que dá o estalo, o gatilho para o personagem principal do filme ter pensado em toda esta ação, está tudo conectado com o período que também nos permite pensar o período de industrialização aqui para nós no Brasil. Para a gente pensar um pouquinho mais e entender as características de todo esse conjunto de coisas, vem conferir comigo! O Sequestro do Voo 375, filme nacional de 2023, dirigido por Marcos Baldini, protagonizado por Danilo Grangueia e Jorge Paz. O filme se passa em 29 de setembro de 1988, contando um episódio real a partir do aeroporto de Confins, em Minas Gerais, quando um voo que rumava para o Rio de Janeiro tem seu destino alterado por conta de Nonato, um maranhense que trabalhava com bicos e antes de embarcar no avião, ligou para sua mãe, que cuida de sua filha, e pediu dinheiro para ajudar na compra de comida para as duas. Nonato está com vários problemas econômicos e embarca com um revólver, destacando que, na época, o aeroporto de Confins não tinha um sistema que conseguiria fazer a detecção da arma. Lógicas de segurança que hoje, em 2025, quando esse vídeo está sendo lançado, e talvez você aí no futuro assistindo posteriormente, não parece fazer sentido nenhum, soando inclusive extremamente absurdo que isso tenha acontecido. Ao longo do voo, Nonato atira contra um comissário e força sua entrada na cabine com os pilotos, onde ele dá ordem para que o comandante Murilo direcione a nave para Brasília. Em meio à tensão de toda a situação criada na cabine e as especulações sobre quantas pessoas estariam envolvidas neste ataque, ou até mesmo quais os objetivos desta ação, Murilo consegue extrair de Nonato o objetivo principal deste desvio de rota do voo. Nonato vê que sua situação financeira, um enorme acúmulo inflacionário no país, desemprego e um grande clima de incertezas, é culpa do presidente José Sarney, que conduz mal as políticas econômicas do país. Teria enganado a população com promessas de melhora de condições para o povo, que não aconteceram. E por conta disso, Nonato quer que Murilo derrube o avião em cima do Palácio Presidencial para matar o presidente e se iniciar uma mudança no cenário do país. E se essa história de avião e atentado lhe lembrou outra situação, saiba que após operações para a captura de Osama Bin Laden, descobriu-se a partir de fragmentos de noticiários deste episódio que ele poderia ter servido pelo menos enquanto ideia para o ataque de 11 de setembro, que você pode conferir aqui no canal com mais detalhes, com um vídeo sobre o filme Voo United 93. Acontece que encontraram noticiários recortados falando sobre este episódio real envolvendo Nonato aqui no Brasil. Agora, se você quer saber o que aconteceu no fim desta história, aí você tem que conferir aqui o filme diretamente. Se você acompanha o canal, eu venho anualmente montando uma série de vídeos sobre o processo de industrialização do Brasil, com episódios particulares que você pode conferir aqui no canal com os outros vídeos relacionados aos filmes Getúlio, Bela Noite para Voar e Eles Não Usam Black Tie. E em todos eles, nós temos algo em comum.
a participação do professor historiador J. Marcelo, que obviamente retorna também para o vídeo de hoje. Então, primeiramente, Jota, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o convite. E agora vamos deixar com você para contar para o pessoal. Afinal, por que o Nonato estava tão irado com o presidente José Sarney, professor Jota? Fala, meu caro Kenji, como é que você tá? Muito obrigado de novo pelo convite de sempre, né? E por participar aqui do seu canal. Vamos começar a responder a sua pergunta. Por que Nonato ficou tão bravo? O que estava acontecendo com o nosso amigo Nonato no filme? O Nonato é uma vítima da inflação do Sarney, né? Ele é uma vítima da queda econômica que o Brasil passava pela década de 80, a chamada década perdida. E se a gente for um pouquinho mais para trás, provavelmente o Nonato fez parte daquele grupo de imigrantes que vinham do Nordeste para tentar a vida em São Paulo. E muitas vezes conseguiam, muito mais do que, por exemplo, em suas áreas de origem, por várias razões, por diversas razões. Mas a principal é porque São Paulo, e Rio de Janeiro e outras capitais, mas principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, durante as décadas de 60, 70, passaram a desenvolver uma forte industrialização, um crescimento contínuo. E a economia foi, obviamente, beneficiada pelo chamado milagre econômico da ditadura militar. Só que esse milagre não era tão milagroso assim, como a gente já falou em algumas outras oportunidades. O milagre brasileiro, uma proposta que iniciou lá no governo Médici, ele tinha muita ligação com empréstimos externos. Esses empréstimos, principalmente dos Estados Unidos, que financiavam a ditadura militar, levavam o país a uma enorme dívida externa. Durante a ditadura, os Estados Unidos fizeram uma política econômica relacionada ao Brasil muito, digamos assim, amigável. Esses empréstimos eram a longuíssimo prazo e eles passavam a ser o principal ou a principal entrada de capitais, dólares americanos, que eram usados para investimentos internos. Era o chamado desenvolvimentismo na época dos militares. Principalmente, eles apostavam nas grandes obras públicas, chamadas obras faraônicas. Os exemplos principais aí estão, por exemplo, na hidrelétrica de Itaipu, ou na Transamazônica, ou na rodovia dos imigrantes, já aí no governo Geisel. O que a gente pode dizer, finalzinho, né, do governo Geisel, na verdade? O que a gente pode dizer é que essa política, ela gerou um crescimento econômico, gerou empregos, né, e principalmente gerou uma camada das classes médias, principalmente classes médias altas, né, que se empoderaram porque foram bem remuneradas. Apesar dessa remuneração interessante das classes altas e médias altas, a exploração da mão de obra não especializada, então os operários, os agricultores, os camponeses, né, continuou da mesma maneira que antes. A diferença é que com a expansão econômica havia mais emprego para essa galera. E provavelmente o Nonato, nosso amigo, acabou sendo beneficiado por essa expansão. Mas os salários não eram dos melhores. Apesar de melhor ser empregado a desempregado. O fato é que, a partir de 73 e depois, mais uma vez, em 79, aconteceram grandes crises econômicas, e principalmente essas crises econômicas ligadas ao aumento do combustível, ao aumento do petróleo. São as duas crises do petróleo. Em 73, como resultado de uma das guerras israelo-palestinas,
uma das guerras entre árabes e israelenses, que envolveu basicamente grandes potências árabes e, sobretudo, potências controladoras do petróleo, fazendo parte da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, contra Israel. Para abafar ou, de certa maneira, criar uma crise econômica em Israel, inimigo desses países, esses participantes da OPEP resolveram desenvolver um preço artificial, aumentando esse preço para sufocar a economia israelense. Mas, de quebra, essa economia ela era uma economia tanto dependente do petróleo quanto qualquer outra economia, sobretudo as ocidentais. E os Estados Unidos começaram a entrar em crise. A indústria automobilística americana começou a desacelerar, porque a gasolina estava muito cara, os carros vendiam menos, muitas pessoas passaram a sofrer o desemprego, foram desligadas de suas indústrias. E isso acaba afetando, obviamente, o consumo interno dos Estados Unidos. Os governos americanos, a partir daí, a gente está falando aqui dos governos Jimmy Carter, principalmente em diante, primeiro o Nixon, mas principalmente Jimmy Carter, a partir de 75, começam a mudar a política de boa vizinhança econômica com a América Latina. Até porque eles não tinham mais dinheiro, não tinham mais grana, como tinham antes, para ficar emprestando a longuíssimo prazo e sustentar as ditaduras militares pró-Estados Unidos. Então começou a secar a vinda dessa grana. Isso reduziu as atividades econômicas internas e começou uma crise inflacionária, uma crise de desemprego. O governo tentando ali, como sempre, desvalorizar a sua moeda para beneficiar alguns empresários. Muitos assalariados não conseguiam mais comprar, o seu poder aquisitivo caía, conseguiam mais comprar como antes. E o Nonato, no começo dos anos 80, faz parte, provavelmente faz parte dessa galera. Ele simboliza essa galera. E a gente pode dizer que já no final dos anos 80, uma inflação galopante, o próprio regime militar definhando, já então entregando o seu poder para os governos civis, entrando aí, portanto, José Sarney. José Sarney, vamos lembrar, ele entrou de maneira meio acidental. Quem deveria entrar numa eleição indireta ainda era o Tancredo Neves. Sarney seria seu vice-presidente. Tancredo morreu antes de assumir o poder, foi vítima provavelmente de um câncer. Na época falava-se uma diverticulite, mas era tudo balela, provavelmente acometido por um câncer. O Tancredo faleceu antes de assumir o poder, então meio que o poder caiu no colo de Sarney. Sarney então recebeu esse poder tendo duas missões, digamos aí, bastante ingratas. Uma na área política, que era organizar um sistema democrático de abertura que não atentasse muito contra os sobreviventes do regime militar. Ou seja, tentando adquirir ou criar uma espécie de boa vizinhança com os militares, garantindo que eles não sofreriam um processo revanchista no processo de abertura. Então ele tinha que desenvolver uma atividade política aí, no sentido de abrir o regime, abrir o país para uma democracia. Daí a gente pode até dizer que ele teve algum sucesso com a convocação da Assembleia Constituinte, com a própria Constituição Cidadã de 1988, mas, por outro lado, garantindo que os militares não seriam presos, não seriam perseguidos por toda a sua tortura, por todo o seu período nefasto. Por outro lado, a outra missão do Sarney seria resgatar a nossa economia,
recebida essa economia, uma dívida externa galopante e principalmente com uma inflação comendo os salários de quem ainda estava empregado. Nonato está aí nesse mesmo contexto, está nesse contexto específico. E quando ele perde o emprego, provavelmente por conta de todo esse contexto, de todo esse imbróglio, ele fica alucinado, fica loucão, né? E acha que até pela sua questão pessoal, sua vida, como de tantos brasileiros, né? Ligada a essa tragédia social, ele não via mais a filha, ele quando era empregado ou estava empregado conseguia mandar um dinheirinho para a mãe, para cuidar da sua filha, né? Ele não conseguia mais, entrou em desespero. Então houve todo esse processo de tentar sequestrar o avião que iria para o Rio de Janeiro, desviá-lo para o Planalto Central, desviá-lo para Brasília para tentar matar o Sarney. O resto é aquela história que vocês todos conhecem, né? Ou convido, como o Kenji convidou, a todos assistir ao filme, que é bem interessante, vale muito a pena. Obrigado, Kenji. Um abraço e até a próxima no seu canal. Valeu, Jota! Pessoal, quem quiser deixar o seu salve, professor Jota, manda aquele comentário aqui embaixo. E quem sabe ele aparece por mais uma vez aqui, não apenas nessa contribuição anual por conta da industrialização, não? Bom, como você percebeu, a conjuntura econômica do país era muito ruim nesse período dos anos 1980. E a indústria brasileira, obviamente, sofre com isso também. Com as dificuldades da população para a obtenção de acesso aos bens, o comércio diminuiu as vendas. Mas se as vendas diminuíram, a produção industrial também reduziu. Só que se a redução se deu de forma drástica, algumas indústrias começaram a fechar, gerando demissões, o que só piorou o cenário econômico geral. Mas para entendermos uma marca importante do governo Sarney, aqui houve uma mudança na cara do período industrial do país que foi criado em JK, quando Juscelino Kubitschek, nos anos 50, gerou abertura econômica para a entrada de empresas estrangeiras transnacionais. Porém, a partir do período militar é marcado por uma prioridade dada à produção aqui, nacional, com indústrias nacionais ou até mesmo poderiam ser estrangeiras, mas que produziriam mercadoria industrial em solo brasileiro. O governo Sarney quebra este padrão e gradualmente começa a permitir a entrada de industrializados importados e de novas marcas que poderiam entrar para produzir mercadoria aqui no país. O que se passa, por um lado, como algo bom para o consumidor, que terá concorrência, que terá produtos de marcas diferentes das que ele já está habituado a comprar. Mas, por outro, aquela indústria que já estava com dificuldades aqui no Brasil para se manter no mercado com essa crise, com índice de vendas baixo, agora pode chegar a falir de vez. Mas o que acontecerá no cenário da industrialização brasileira após todo este conjunto econômico, aí é uma história para o nosso próximo vídeo dessa série. E aí, você conhecia esse filme já? Você conhecia essa história maluca? Deixa seu comentário aqui embaixo, gostou do vídeo, dá o seu joinha, compartilha com os amigos, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!